Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet no nosso site que eu vou mostrar para você agora, futura.org.br, o nosso espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação e assistir quantas vezes quiser as nossas entrevistas aqui do Conexão. Você pode compartilhar nas suas redes, fique à vontade aí para assistir quantas vezes quiser. E hoje é o dia do nosso quadro mensal para discutir oportunidades e tendências no mercado de trabalho. Pois é, no quadro Trabalho e Profissões de hoje, vamos discutir os números da 13ª pesquisa Empresa dos Sonhos dos Jovens. Nessa edição, o levantamento ouviu quase 52 mil jovens universitários e recém-formados brasileiros de 17 a 26 anos e revela fatores que vão desde o que contribui para a escolha de um curso de graduação até as expectativas sobre construção de carreira, realização pessoal e desenvolvimento no ambiente profissional. Por exemplo, entre os pesquisados, 8 em cada 10 declararam escolher um curso de graduação a partir das próprias habilidades e do gosto pessoal. 57% pesaram mais as oportunidades de trabalho e aí menos de 20% fizeram orientação profissional. Já em relação ao tempo ideal para ocupar um cargo, eles destacam uma relativa pressa e a vontade de chegar a uma posição de destaque em até 2 anos em média. E aí vem um dos principais desafios, como estreitar a lacuna entre as aspirações dos jovens e aquilo que o mundo corporativo realmente oferece. Bom, é isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui ao meu lado, está a Maíra Rabi Moradi. Ela é sócia e CEO da Companhia de Talentos. E também conosco aqui no estúdio está o Rafael Oliveira. Ele é coordenador de filial do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe dessa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente nas redes sociais. Você tem 2 canais diretos de comunicação conosco, o primeiro deles eu mostro aí na tela para você, que é o facebook.com/canal Futura Oficial. Você pode acessar aí, curtir, comentar, compartilhar nossos posts e deixar registrada a sua questão, ou ainda na internet, mande tweets pra gente pelo perfil @canalfutura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do país e disque aí 0 operadora 21 2273 5020. Nossa produção está a postos aí esperando o seu contato, enquanto eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Maíra, tudo bom? Bem-vinda. Tudo ótimo, obrigado. Bom, Rafael? Tudo bem, muito Beleza? obrigado pelo convite. Bom, comecei falando aqui de um dos dados que me chamou muita atenção nessa pesquisa, que é o fator principal que leva o jovem a escolher um curso de graduação. E grande maioria diz que quer fazer algo com o qual se identifique, que tem alguma aptidão. Simplesmente trabalhar com o que se gosta é fator determinante para o sucesso na carreira, Maíra? Olha, com certeza não, né? Quando se diz eu escolho a partir das minhas habilidades e gostos pessoais, é mais ou menos assim. Eu gosto de ler, eu serei advogado, ou eu gosto de matemática, serei engenheiro, né? Então, o que eu gosto de fazer na escola pode ter bastante a ver com o que eu vou estudar, mas não necessariamente com o que vai ser o dia a dia daquela profissão. Então, usar só isso como fator determinante pode ser um risco bem grande. Rafael, vocês trabalham diretamente com esses jovens que estão aí ou ainda na formação ou recém-formados, buscando algumas das primeiras oportunidades de trabalho. E como é que essa questão do simplesmente fazer um curso por aptidão acaba esbarrando em algumas dificuldades na hora de fato, entrar no mercado de trabalho? Nós trabalhamos com a faixa que a Maíra fez a pesquisa também, e a gente percebe muito do que ela disse. A vivência profissional, muitas vezes, ela apresenta para o jovem uma realidade diferente daquela que inicialmente ele imaginava. Então é preciso que você busque um estágio ali no começo da sua vida estudantil ou uma experiência profissional para você poder identificar em quais setores de uma empresa ou em quais vertentes de uma profissão você vai se identificar mais, se é aquilo que você pensava antes, se não é. E válido lembrar também que é possível você errar nesse momento inicial, né? É importante que o jovem, para saber o que ele gosta de fazer, que ele possa fazer também o que ele não gosta e ter desafios, ter portas fechadas. Tudo isso vai fazer com que ele se molde, identifique de fato para qual função e qual atividade ele vai se mostrar mais preparado e
para a qual ele nasceu de fato para desempenhar. Agora, os dados da pesquisa também mostram que 57% dos jovens acabam escolhendo o seu curso por conta de uma análise aí do mercado de trabalho. Isso talvez seria uma escolha um pouco mais com o pé no chão, mas isso também é uma garantia de sucesso, Maíra? Simplesmente achar, aquela área lá está contratando muito, vou me dedicar a isso. Eu costumo dizer que essa é a boa desculpa, né, para escolher um determinado curso ou outro. Quando não se sabe o que escolher, pelo menos esse é um motivo mais interessante. O que acaba acontecendo, e o problema disso é que, primeiro, as graduações, e aqui a gente pesquisou jovens que escolheram cursos de graduação, duram qualquer coisa entre 4, 5, 6 anos. E aí as oportunidades que são quentes agora, ou seja, que o mercado que está aquecido agora, não necessariamente vai estar no momento que ele se graduar. Então esse é um elemento importante, mas não deve ser, de novo, o único elemento no momento dessa escolha. O outro problema disso é que as competências que formam uma carreira também mudam. Então, quem diria, por exemplo, que um especialista em redes sociais seria uma profissão interessante há 6 anos atrás? Isso talvez nem existisse, né? Ou pouco se falava sobre isso. E hoje é uma das profissões mais quentes do mercado. Então, também é um risco fazer uma escolha baseada só nesse aspecto. Mas aí, a partir desse desafio, né, o jovem que eventualmente está assistindo a gente agora, está aí pensando para o próximo ano, o que eu vou fazer da vida, né, como é que eu vou investir agora a partir do momento que eu vou entrar no cursinho, vou me preparar para o Enem. Como a gente pode pensar em, de fato, fazer uma escolha bem construída? A gente sabe que também há muito a pressão da família, principalmente pelo esse segundo fator, né, de o jovem fazer uma escolha aí de alguma carreira promissora que vai render frutos rapidamente. Então, como é que o jovem pode tentar pegar um pouquinho de cada uma dessas opiniões e tentar formular ali o melhor que vai ser para ele, Rafael? O ser humano, naturalmente, ele teme o desconhecido, né, Cris? Então, aquele estudante de ensino médio que tiver suas dúvidas, ele pode buscar profissionais da área que já sejam capacitados, tenham uma trajetória construída, não só naquela área que ele deseja atuar, né, mas se ele tem uma dúvida entre comunicação, filosofia, publicidade, procura pessoas especializadas nesses segmentos, porque assim ele vai escutar a palavra de quem já conhece os diferentes momentos do mercado, que a Maíra acabou de descrever, já conhece como é você estar no topo, como é você ter uma porta fechada, o momento em que o mercado, todo mundo não escuta falar bem de uma profissão, ele viveu esse período. Então você escuta diferentes capítulos de várias histórias que vão ajudar a compor a sua decisão final. Como a gente já disse, pode não ser acertada no primeiro momento, mas vão ajudar com que você tenha confiança e menos insegurança. E aí é válido você conversar com seu pai, sua mãe, que são as pessoas mais psicologicamente próximas de você e que vão te passar a pressão de um lado, mas passam também a segurança do outro, porque querem, acima de tudo, o seu bem. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Maíra deve concordar, conversar com aquele profissional que conhece os bons e os maus momentos vai trazer a ele um direcionamento, não necessariamente a solução, a resposta final, mas é certamente uma etapa que muitas vezes, por ser simples, ela passa despercebida, mas essa orientação profissional é, sem dúvida alguma, o período no qual o jovem pode ganhar ali um pouquinho de bagagem antes de ter a bagagem acadêmica em si. A gente sabe que em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as feiras das profissões nas escolas, em que os alunos vão ter contato aí com profissionais já bem-sucedidos de diversas áreas, até para ter um pouco desse conhecimento que o Rafael diz aqui, de saber se de fato aquela área que parece tão glamurosa, tão interessante, de fato tem a ver com você. Essa falta desse tempo também de conhecer um pouco mais, não só das pessoas, mas das áreas com as quais o jovem imagina que tem aptidão, isso poderia facilitar o jovem brasileiro a tomar essa escolha com maior consciência, Maíra? Com certeza. A gente acredita que essa escolha tem que ser feita baseada no que a gente chama de uma tríade, ou seja, 3 pontos importantes. O primeiro é exatamente o que o Rafael falou, entender o mercado, as oportunidades, como esse mercado funciona. E aí, conversar com pessoas que estão nele pode ajudar bastante. O segundo ponto é olhar um pouco para o que você quer para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus objetivos e como que essa carreira ou essa ocupação pode te ajudar nesse sentido. Mas eu acho que o mais importante mesmo é o autoconhecimento. É conhecer a si mesmo, entender aquilo que te mobiliza, como que você se sente bem, o que você se sente bem fazendo. Tentar experimentar um pouco esses papéis, porque só se conhecendo é que você consegue fazer uma escolha de carreira que tem a ver com você e não necessariamente com o que o seu pai quer para você, com o que o mercado acha que está aquecido, enfim, fazer uma escolha que tem a ver com quem você de fato é.
Bom, e a partir do momento que você já entrou no mercado, fazer aí essa autoanálise constantemente, né? Isso é importante, porque também, de repente, o cara fez uma escolha completamente segura ali aos 16, 17 anos, entrou na faculdade, mas 10 anos depois, quem sabe ele mudou de ideia ou ele trilhou ali uma carreira que não tinha muito a ver com ele. Então, rever um pouco também esses objetivos iniciais podem fazer a diferença para você ter uma carreira bem sucedida e uma vida mais tranquila, não só nos anos iniciais, mas ao longo de toda a sua vida profissional. Quero aproveitar e colocar na tela para você de casa o site da Companhia de Talentos, onde você pode ter na íntegra acesso à pesquisa que a gente está citando aqui, da empresa dos sonhos do jovem brasileiro, companhiadetalentos.com.br. Aqui você encontra aí os detalhes da pesquisa, tem um vídeo muito interessante aí destrinchando alguns desses dados fundamentais. Então, Companhia de Talentos ou ciadetalentos.com.br. Agora, uma das questões que aparecem também, que preocupa muitos a partir do resultado da pesquisa, é essa que eu chamo aqui de uma certa ansiedade, uma pressa extrema desse jovem, de que acha que entrando no mercado de trabalho, em média, ali em 2 anos, já estará ocupando o cargo que será o melhor cargo para ele, que estará no ápice da carreira em 2 anos de trabalho. É por aí mesmo, Maíra? Na prática, essa expectativa se confirma? Não, não se confirma. Primeiro que ocupar um cargo de liderança ou um cargo de destaque é uma coisa bastante complexa, que a gente não tem essa noção quando tem lá nosso início de carreira, 17, 18, 20 anos. Agora, o que eu acho que é importante lembrar é que o jovem é assim só porque ele é ansioso? Não, não é só porque ele é ansioso. É porque a gente, até o momento em que ele entra no mundo profissional, ele vem de uma série de sucessivas promoções anuais, que é o passar de ano. Né? Então está acostumado a sempre ter uma vitória e uma comemoração de passar de ano. Exatamente. Todo ano ele passa de ano e é promovido para a próxima série. Né? Então é natural que a expectativa quando ele ingresse no mercado de trabalho seja algo parecido com isso. O problema é que as regras de promoção no mercado de trabalho são muito diferentes das regras que levam um jovem a passar de ano. Vou dar só um exemplo. Na escola, se você não faltar na aula e tirar a média, você passa de ano. No mundo profissional, não adianta só aparecer no trabalho e fazer a média. Você tem que não só aparecer no trabalho, mas fazer o máximo que você puder. Não adianta só a nota que você tira. É importante o como você faz, que comportamento que você tem naquele ambiente. Então, as regras são bastante diferentes e é importante cuidar dessa transição do papel de estudante para o papel profissional para entender de fato que não vai conseguir chegar num cargo de liderança, num cargo de destaque em 2 anos. Bom, já falamos aqui em outro programa no Conexão sobre essa ansiedade, essa mudança muito rápida, né, dizem chamada geração Y, tem inúmeros nomes para poder definir, mas essa galera mais jovem que está no mercado de trabalho agora há pouco tempo e sobre essa vontade de mudar rapidamente ou de não conseguir esperar muito tempo numa empresa e muda de empresa para tentar conseguir uma posição melhor. Isso em relação aos estágios também aparece muito, Rafael? Então, Cris, eu vou até puxar um pouquinho antes para a gente entender esse imediatismo. Para cada vaga de estágio hoje que se abre no Brasil, 40% dos jovens que confirmam no telefone, que confirmam para o gestor que vão participar de um processo seletivo, eles desistem. Até 40%. Por quê? Então, por que esse dado chama atenção? Porque ele recebeu ali as funções iniciais, quais seriam as atividades, confirmou naquele primeiro momento, imediatista, fez uma pequena reflexão e de repente achou que aquilo não é o que ele já quer para deslanchar uma carreira, para alcançar postos maiores vai ser mais trabalhoso, de repente em até 2 anos ele não consegue chegar num cargo de chefia, em promoções mais acentuadas. Então isso ilustra justamente, se o mercado é dinâmico, consequentemente o jovem vai ser também. Se ele é acostumado a promoções, ele também vai ter essa percepção inicial, mas a nossa missão, o nosso dever é fazer com que ele perceba que não é bem assim, que ele precisa passar por certos caminhos, por exemplo, ver os seus gestores, receber um feedback, saber ouvir um não, saber escutar que ele fez alguma coisa errada, porque se ele atingiu só a média, tudo bem, não teve ninguém que chegou para ele e falou, olha, tira 80%, tira 90%. Essa cobrança por uma qualidade melhor, a gente não acompanha no dia a dia da escola. Esse acompanhamento próximo não existe. Então, quando a gente percebe esse índice de faltantes já no primeiro momento, é o exato reflexo do que a gente está falando lá na frente, né? O estudante muitas vezes não fica 2 anos numa empresa porque ele já quer
chegar no topo, quando na verdade o caminho é muito mais até mesmo bonito quando você conhece um pouquinho de cada área para poder na frente transmitir o seu conhecimento com mais facilidade, um conhecimento mais amplo, que agregue mais fatores dentro de um segmento profissional, de uma carreira. Então é importante que você escute muito e não necessariamente queira dar a palavra nesse primeiro momento da sua carreira. Bom, lembrando que esse estudo da Companhia de Talentos ouviu 52 mil jovens ou recém-formados ou ainda em período de graduação de 17 a 26 anos, ou seja, jovens brasileiros que serão aí o futuro dos adultos que estarão no mercado de trabalho. E frente a isso que o Rafael apresenta aqui também, essa ansiedade, essa pressa que a gente está falando, Maíra, não é possível a gente tentar, não querendo ser aqui derrotista ou pessimista, mas ver de certa forma uma frustração para certos jovens como esses que recém estão entrando no mercado de trabalho, não querem passar por um trabalho mais braçal, como disse Rafael, ou de passar ali pela base da estrutura da empresa, já querem chegar num bom cargo, com um bom salário, com um bom reconhecimento. Mesmo se formos analisar os CEOs, os grandes chefes de grandes empresas, todos passaram pela base para conseguir chegar no topo, não é isso? Com certeza, isso faz parte do processo de amadurecimento profissional e até o entendimento de como as organizações funcionam. Então, eu brinco que querer pular essa etapa é queimar a largada. Né? É querer sair na frente sem ter ainda a maturidade profissional necessária para caminhar esse próximo passo. Então tem que ter um pouquinho de paciência sim nesse início. Tem um monte de trabalho que é chato e a verdade é que tem trabalho chato para o resto da vida. Né? Imagino que você pense isso também. A gente não faz só o que a gente gosta no trabalho. O importante é fazer a maioria de coisas que a gente gosta. Agora tem que sempre uma partezinha do trabalho que não é assim, como se estivesse de férias. Né? Sem dúvida, né? Eu acho que a vida como um todo, você tem as partes boas, as partes não tão boas, as partes muito chatas e as partes muito legais, e é você balancear um pouco isso, mas não dá para excluir parte alguma, né? Principalmente para ser um bom profissional, você tem que saber lidar principalmente com as adversidades, né, Rafael? E até para você conhecer tudo que você gosta, você precisa conhecer uma boa parte de situações e de funções e de experiências que você não gosta. Porque o que você gosta até 18 anos é um repertório de experiências, mas quando você vai passando o tempo, você identifica muitas outras vertentes e variedades. E a gente percebe com a pesquisa que vocês fizeram, 58% dos jovens já imaginam uma empresa dos sonhos, já imaginam qual posto ele vai ter, qual espaço que ele vai trabalhar. Mas muitas vezes, quando você começa em um posto menor, uma organização não tão grande, você é direcionado para uma outra maré que você nunca tinha imaginado dentro de um mesmo segmento. O caso que a gente conversou até antes sobre o jornalista, que na maioria das vezes ele pensa em televisão, daí a pouquinho ele se vê na produção e muito mais feliz nos bastidores do que se ele fosse o frontman. Então é importante você saber nadar por diferentes ondas, né, para você descobrir qual é de fato para qual sentido a sua maré vai remar. Né? Agora, pensando nos resultados da pesquisa aqui, as empresas do sonho que aparecem, né? Você pode buscar depois na íntegra a pesquisa na internet, não vou citar ela inteira aqui, mas as principais são o Google, aí tem a Petrobras, tem Natura, Banco Itaú, são algumas das que aparecem nas principais posições, né, Maíra? Tem um lado positivo do jovem reconhecer essas empresas como empresas de referência, que de fato oferecem uma boa estrutura para o funcionário. Agora, por outro lado, essa questão da exclusão. Bom, eu quero chegar nessa empresa somente e não pensar e considerar, como disse Rafael, as outras opções também que podem acabar te levando mais para frente a ocupar uma posição de destaque numa empresa como essa. O nome diz, é a empresa do sonho. Dos sonhos, né? Naturalmente, as empresas dos sonhos também são empresas onde os programas de estágio são bastante concorridos. Então, nem todo mundo que sonha trabalhar nessas empresas, de fato, consegue uma oportunidade lá. Mas o que é interessante olhar? Quando a gente olha para essas empresas votadas, elas têm algumas coisas em comum. Tá? O que elas têm em comum, por exemplo? Todas oferecem um forte pacote de desenvolvimento profissional para esse jovem. Todas elas têm uma boa imagem no mercado, ou seja, são empresas com grande credibilidade. Todas elas são empresas que dão a possibilidade desse jovem inovar. Então, ela tem um conjunto de características em comum que podem inspirar
essas empresas menores, essas empresas que ainda não estão nessa lista. Então, mais do que dar luz ou holofote para as empresas dos sonhos, o que a gente quer fazer com a pesquisa é poder compartilhar as melhores práticas dessas empresas para empresas menores, de menor porte, para que elas possam também se tornar, ao longo do tempo, empresas desejadas pelos jovens e, principalmente, melhorar a sua prática de gestão para jovens talentos. Como é que você vê isso, Rafael? Até complementando o que a Maíra disse, essas empresas grandes elas podem inspirar não só as empresas menores, mas os jovens e os estudantes também, mesmo que eles não façam parte dessas empresas, porque você pode conseguir o seu local de destaque estando em uma organização muito bem reconhecida, de renome, de imagem, mas pode também ir por um outro caminho, com um pouco menos de glamour naquele primeiro momento, mas você cria a sua própria imagem. Você não necessariamente parte de uma empresa, de um time, né, que tem uma camisa forte, tradicional e benquista pelo mercado, mas você parte de uma organização menor, de repente com uma experiência menor, de um tempo menor de mercado de trabalho, mas você cria o seu empreendedorismo ali dentro, ou então o seu próprio mecanismo de trabalho, a sua forma de colocar a sua atividade em si, e de repente você vê ali a inspiração que surgiu de uma empresa grande nascer dentro de você. Né? Então, além de servirem como inspiração para empresas menores, eu acho que mesmo o jovem não estando lá dentro, então mesmo que ele não se projete necessariamente como parte desse time, ele pode aprender igualmente desde que ele pesquise, né, o que essa empresa vem fazendo, por que ela chegou onde ela chegou, como ela tratou, certamente todas essas tratam os funcionários muito bem, né, com clareza, com respeito. Então ele pode se inspirar ali para ele mesmo criar a sua própria imagem no mercado de trabalho. Muito bem, a gente já está aqui encaminhando para a última parte do programa, voou nosso bate-papo aqui hoje, né? Agora tem duas questões importantes que eu queria ouvir uma conclusão, tanto da Rafael como da Maíra, que também são dados que aparecem na pesquisa. Que fiquei muito satisfeito em perceber que os jovens reconhecem a importância da educação continuada, de continuarem estudando, né, de formação, não simplesmente acabou a graduação e está pronto para a carreira, acho que eles reconhecem isso até para conseguirem galgar novos postos. E a questão da liderança, né? O jovem brasileiro nessa última pesquisa mostra, em comparação com a pesquisa anterior, que começa a identificar líderes, né? O que seria um líder de uma empresa? Não vou citar nomes aqui, porque isso já deve ter mudado do último levantamento para cá, mas tem grandes nomes de empresários que começam a se tornar referência para o jovem brasileiro. Então, em relação a isso, educação continuada e ter modelos de grandes líderes no meio empresarial, qual o benefício que isso traz para um jovem que está agora entrando no mercado de trabalho, se formando, Maíra? Olha, sobre a educação continuada, a gente vê algumas coisas importantes para dizer para quem está ingressando no mercado de trabalho. A primeira é que esse jovem até aqui, tudo que ele aprendeu na educação formal, na escola, seja na educação básica ou na graduação, enfim. Daqui para frente, enquanto ele estiver no mercado de trabalho, tem que continuar estudando sim, seja através de pós-graduação, especialização ou cursos mais breves. Um curso online, enfim, não importa. Mas ele tem que entender também que boa parte do aprendizado profissional se dá através do trabalho. E que o trabalho também é uma forma de treinamento. A participação em um projeto, fazer um trabalho numa outra área correlata que ele atua, enfim. Então, enquanto ele está trabalhando, não se engane, ele está aprendendo também, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quanto à liderança, eu fico muito esperançosa quando eu vejo também nomes de empresários aí de destaque no nosso país aparecendo nessa lista, tá? E não só pessoas que estão na televisão, enfim, com todo o mérito que isso tem, mas trazer gente que está trabalhando no mercado empresarial. Por que isso é importante? Porque começa a aproximar jovens de pessoas que fizeram grandes empreendimentos, que saíram muitas vezes de uma base familiar muito simples, né? Que correram atrás do seu sonho e fizeram as coisas acontecer. Então, poder ver que jovens admiram esses líderes me dá bastante esperança de que a gente consegue, enfim, formar uma juventude capaz de mudar esse país através do trabalho. Muito bacana. Rafael? Então, a gente escuta que proatividade e iniciativa são muito importantes no mercado de trabalho, mas muito antes dele, eu acho que o jovem pode perceber também como 2 pontos importantes. Por quê? Muitas prefeituras oferecem gratuitamente vários cursos. Se o cara é tímido, como falar em público.
enfim, se ele não sabe se vestir adequadamente, o marketing pessoal. São várias as temáticas que ele pode procurar gratuitamente, até em período de férias, que a gente está chegando agora. Claro que é um momento de entretenimento, mas vez ou outra, se você buscar um curso de qualificação, até mesmo online, ele vai sair na frente daquele futuro candidato dele em um processo seletivo. E sobre essa qualificação continuada, a gente escuta desde cedo que a pessoa deve ter um segundo idioma. A gente sempre alerta o jovem em processo seletivo, é o motivo que mais dá pau, entre aspas, no estudante hoje, o português. Então, antes de você ter um segundo idioma, lembrar de sempre dar uma lida no dicionário, buscar aquele mesmo teste de criança. Conheça uma palavra diferente desde cedo e continuar com isso, porque de repente você se vê em um processo seletivo que você não coloca as palavras adequadamente com o seu gestor. E nesse momento você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então essa qualificação ela é constante, sem dúvida alguma, mesmo quando passar pela nossa cabeça que a gente já está moldado e preparado, é importante seguir sempre com esse aprendizado. Muito bom. Ficam aí as dicas desses dois profissionais exemplares aqui nas suas áreas. Deixa eu mostrar para você de casa rapidamente, antes de encerrarmos, o site do NUBLE, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, para você ter outras informações aí sobre oportunidades de estágio e mostrando mais uma vez também, além do nub.com.br, o companhiadetalentos.com.br. Agradecendo aí a você de casa que acompanhou a gente aqui, Gesseneia, várias outras mensagens chegaram pra gente pelo Facebook elogiando o nosso tema de hoje. A gente espera ter contribuído para a sua formação também, mas por hora, obrigado Maíra. Obrigada. Obrigado, Rafael, foi um prazer recebê-los aqui hoje no Conexão. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente tem aquele encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.